situação que vem acontecendo constantemente, que é a prática ilegal da profissão por meio das administradoras de condomínios que insistem em oferecer serviços de advocacia, contabilidade e administração, tudo para fechar contratos com seus clientes. No programa de hoje, o nosso convidado vai falar um pouco sobre essa prática ilegal da profissão da advocacia. Ele, que é advogado, especialista em direito condominial e presidente da Comissão de Direito Condominial de Barueri, São Paulo, Diego Bacê. Doutor Diego, muito obrigada pela participação aqui no programa de hoje. Boa tarde, Torreá. Eu que agradeço a deferência e espero colaborar com vocês numa matéria tão importante para a sociedade condominial como para o próprio advogado na sua essência. Doutor Diego, primeiramente, o que torna essa prática ilegal? Muita gente fala que ela é ilegal, que as administradoras estão cometendo erro e irregularidades, mas o que de fato torna ilegal? Torreá, primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que não se trata de travar uma guerra dantesca entre administradoras e advogados. O que se busca é a atuação de cada um dentro do seu respectivo quadrado. Para quê? Para que não aconteça esta ilegalidade, estas situações irregulares que nós vamos entrar agora. Uma coisa que é muito importante também, que não é ilegal a administradora manter em seus quadros uma equipe de trabalho jurídico ou um advogado, desde que, frise-se, para atuar justamente naquelas questões relacionadas à administradora e não à oferta de trabalhos a terceiros. Por quê? Porque aqui nós vamos ter várias infrações éticas se isso acontecer, seja uma captação de clientela de forma irregular, seja uma questão que envolve afronta de conflitos de interesses, porque imagine você, Tuea, o próprio advogado da administradora é o advogado do condomínio. Se há um conflito de interesse aí, esse advogado vai atuar para quem? Para quem paga a sua remuneração e detalhe, ainda tem a informação privilegiada por atuar naquele condomínio. Então, o que se veda é esta mercantilização por meio da assessoria jurídica, né? Porque as administradoras agora acabam oferecendo um combo. E como muito bem disse já um colega, combo se aplica para lanche, para as questões de internet e não para a advocacia. Então, nós temos algumas infrações éticas. Recapitulando, nós temos a questão a advocacia é ato privativo do advogado. Segundo, nós temos a captação de clientela de uma forma totalmente irregular. Nós temos a mercantilização da nossa profissão. Isso não se pode admitir, Torreá. Doutor, e qual que é a sua opinião referente a esse assunto e como que essa situação ela pode ser revertida, sem prejudicar nem a administradora e nem o condomínio? Friso, a administradora é um pilar extremamente importante do condomínio. Porém, nós temos que seguir a legislação. A minha opinião, tem gente que fala assim, tem alguns colegas que falam, olha, mas a administradora ela é multidisciplinar, concordo, ela é multidisciplinar, só que tudo há um limite, né? E diante desse cenário, a minha opinião é muito clara. A advocacia não pode ser exercida por meio de administradoras de condomínios. Ponto. Isso eu não tem negociação sobre isso. E como nós devemos atuar nessa situação? Tem duas questões. Nós temos as questões, obviamente, que são discutidas em âmbito institucional, mas nós temos também a questão que deve ser tratada na ponta, para quem contrata, e quem contrata é o síndico, é o grupo gestor. Então, nós temos que ter um trabalho, um binômio, né, uma força-tarefa, tanto nas administradoras, para que elas deixem de praticar esta situação, bem como para que os síndicos, aqueles que contratam, também sabem que eles estão praticando, se eles assim coadunarem com isso, eles estão coadunando com uma ilegalidade. Então, o trabalho deve ser feito em duas pontas, tanto junto à administradora, como bem ali quem contrata esse serviço. Torreá. Doutor, o senhor falou sobre a relação do síndico com essa prática, mas o síndico ou o próprio condomínio, ele pode ser responsabilizado por essa prática ilegal das administradoras? Olha, é sabido que o síndico tem inúmeras responsabilidades,
quem atua na assessoria jurídica, a gente repete o mantra, viu, Torreá? Que o síndico responde civilmente e criminalmente pelo condomínio. Ou seja, o síndico tem diversas responsabilidades previstas ali no artigo 1348 do Código Civil. E uma destas atribuições é zelar, é tomar cuidado com toda com aquela massa condominial. Veja bem, ele não pode responder por ato de terceiros. Porém, se ele contrata uma assessoria jurídica de uma administradora que gera um conflito que acaba gerando um dano para o condomínio, no meu entendimento, esse síndico pode ser responsabilizado sim por isso. Por isso, é necessário, é imprescindível que o síndico seja avisado, porque quem ganha com isso é o próprio condomínio, tendo uma assessoria autônoma e totalmente desvinculada da administradora, Torreá. Doutor, e o que o síndico pode fazer quando ele perceber que a administradora está oferecendo esse tipo de serviço sem poder? Olha, Torreá, tem uma frase que eu gosto bastante, que é da Anne Moron. Ela é uma escritora americana, e ela dizia o seguinte, que a boa comunicação é tão estimulante como um café, né? Como um café forte. Com isso, a gente acaba acordando. Então, o que a gente precisa, esse síndico? Na verdade, ele precisa conversar com a administradora para que esse contrato seja adequado, para que não ocorra esse tipo de situação. Então, o síndico deve ter uma comunicação franca com a administradora e pedir para que isso seja amputado do contrato de assessoria e esse síndico, por sua vez, buscar no mercado a respectiva assessoria especializada e independente. Fazendo isso, ele vai estar de forma direta e indireta ajudando todos nessa sociedade condominial. Doutor, as três classes que estão relacionadas a esse assunto, que é a advocacia, a contabilidade, a administração, estão se unindo para combater essa prática. Como que o senhor acha que pode ser confrontado? Como que essa prática pode ser combatida? Olha, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, já tem vários ementários a respeito disso. Isso não é uma situação nova, viu, Toyá? Não é, não é. É que onde há grandes recompensas, há homens valentes, né? Então, o que acontece? Então, para muitas administradoras, isso virou uma fonte de receita. Há administradoras, inclusive, que se apropriam de honorários cabentes ao advogado em razão de uma cobrança de inadimplente. Quer dizer, olha que absurdo. Além do próprio colega estar sendo aviltado ali no ninho, ainda não há, e há totalmente uma infração de apropriação de valores que não cabe à administradora. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja por meio de São Paulo, Distrito Federal agora, inclusive, teve uma decisão muito importante numa ação civil pública, onde o doutor Délio Linslow, presidente da OAB lá do Distrito Federal, acompanhado do presidente da Comissão de Direito Condominial, o doutor Almiro, tiveram um êxito enorme numa liminar, onde o juiz fala, olha, não pode praticar, tem que vedar, você não pode exercer a advocacia através daí, você não pode ficar encaminhando, como a gente diz, né, no mata-burro ali, vai diretamente para aquele advogado. Então, foi concedido liminar justamente para evitar isso. Agora, isso é uma situação que tem que ser permeada, tem que ser capilarizada por todos. Então, tanto a OAB, por meio de algumas seccionais, como os próprios ementários dos tribunais de ética de São Paulo, inclusive, é muito claro sobre esta questão, viu, Toyá? Doutor, com relação às penalidades perante a justiça, as administradoras elas estão cumprindo mais a lei, estão cumprindo essas liminares? Qual que é a penalidade que pode ser aplicada a essas empresas? Olha, as penalidades, elas estão sendo, por exemplo, eu vou pegar como exemplo, vou parametrizar nesta ação. O juiz fixou multa, mandou tirar do site a assessoria jurídica, determinou várias situações para que cessasse essa questão e atribuindo, inclusive, uma multa com relação a isso. Só que aí não adianta, porque vamos dizer que a administradora vai lá e continue praticando esses atos, e até mesmo aqueles advogados que ali estão inseridos
referidos, eles estão tendo infração ética, claro, se advogarem para os terceiros. Então, nós temos duas situações. Nós temos a questão da justiça aplicando a penalidade, nós temos os tribunais de éticas também penalizando os advogados que assim comungam, e nós temos um outro fator, que é um fator que eu acredito que não está sendo explorado e deve ser, pelo menos aqui por São Paulo, através da Comissão Estadual de Combate ao Exercício Ilegal da Advocacia, por meio do Dr. Fabrício Klebs, ele está fazendo um trabalho bem interessante, o que é denunciar por Ministério Público para que a administradora e os seus sócios respondam pelo exercício ilegal da profissão. Então, aqui você começa também a fechar esta tríade, né? Justamente para que esses donos de administradora, até mesmo escritórios coligados, acabem sendo penalizados através de uma oferta, de uma denúncia, através da OAB para o Ministério Público, para que investigue esses aspectos. Porque, senão, o que acontece? Às vezes, só o advogado vai ficar respondendo pela infração ética e o dono da empresa, muitas vezes, continuará ali capitalizando em cima, muitas vezes, desse advogado e trocando de advogados, inclusive. Então, esta prática ela tem que ser trabalhada tanto no âmbito da administradora, como do advogado, como do síndico. Doutor, para finalizar, qual que é a sua orientação para os profissionais prestarem mais atenção e também ajudarem no enfrentamento dessa prática ilegal? Olha, volto a falar, a comunicação. Não se trata aqui de trazer um mar sangrento contra as administradoras. A administradora, repito, ela é fundamental dentro de um condomínio, dependendo da tipologia do condomínio. Enfim, é uma questão que está aí. Só que esta prática vem se maximizando. E, diante disso, a nossa orientação simplesmente já há uma tendência de uma criação de um observatório para que essas administradoras verifiquem quem está fazendo essa prática, para que se comunique essas respectivas administradoras, para que parem com isso e, obviamente, é um trabalho também na ponta que deve ser feito, através dos seus respectivos representantes legais, que é o síndico, o grupo gestor. Então, isso vai ter que ser um trabalho aí a duas mãos. Caso contrário, nós vamos ficar falando de administradora, nós vamos encaixotar fumaça, enxugar gelos e não vamos ter na ponta um trabalho efetivo. Então, não adianta, né, fazermos várias lives, trocarmos ações para lá, ações para cá. Quanto essa prática não cessar ali na ponta, a questão ela vai continuar, Tuerá. Essa foi a nossa entrevista de hoje, falando sobre a prática ilegal da profissão de advocacia, contabilidade e administração por meio das administradoras de condomínios, com a participação do Dr. Diego Baceto. Diego, muito obrigada pela participação. Agradeço e estou sempre à disposição de vocês aí, um canal referência para todos da área condominial. Obrigada. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E não deixe de acessar o portal sindicolegal.com, onde você acompanha conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial. Até o próximo programa.